Olá pessoas, eu sou o pastor Lucas Pins Grafunder, pastor aqui em São José dos Campos, São Paulo, pastor da congregação Cristo Vive. E hoje, continuando o nosso projeto, estamos no capítulo 10 de Levítico. Você acabou de assistir o 9, caso não assistiu, pode ir lá assistir também, fica a dica aliás, porque esse capítulo 9, ele termina com muita alegria. Uma alegria diante do povo, onde Moisés e Arão estão ali celebrando um sacrifício que Deus aceitou, que Deus, através daquilo, então perdoa os pecados, né? E ele aceita esse sacrifício. Então, termina o capítulo 10 dizendo que o povo viu isso e deu gritos de alegria, né? E todo mundo ficou feliz por causa disso. Mas nem tudo são flores na leitura do texto bíblico. E hoje nós vamos ver novamente essa característica que às vezes a Bíblia tem de nos mostrar um acontecimento, uma história tão bonita, e logo depois, no próximo capítulo, algo já que nos deixa, poxa, para que isso? Por que aconteceu isso? Ou aquela velha pergunta, né? Poxa, mas por que Deus precisou fazer isso dessa forma? Será que Deus é injusto? Pois bem, vamos ao capítulo 10. Eu vou ir lendo aqui com você. Caso você queira acompanhar na sua Bíblia, eu vou ler na Nova Almeida Atualizada, você pode acompanhar também na sua tradução, e a gente vai fazendo uns comentários. Mas vejam só, precisamos lembrar desse capítulo 9 com essa alegria do povo, né? Com um sacrifício que Deus tinha aceitado, e esse povo agora estava feliz porque seus pecados foram perdoados. Arão, né? Muito importante, um dos líderes do povo de Israel junto com Moisés, estavam ali nesse momento muito, digamos assim, felizes também por causa daquela ocasião. E aí continua o texto, versículo 1 do capítulo 10. Nabade e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário, puseram fogo dentro deles, e sobre o fogo colocaram incenso, e trouxeram fogo estranho diante da face do Senhor, algo que ele não lhes havia ordenado. Aqui essa palavra fogo estranho também pode ser colocada como um fogo estrangeiro, ou seja, um fogo que não era aquilo que Deus tinha pedido para eles, um fogo diferente, digamos assim. Versículo 2. Então saiu o fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram diante do Senhor, ou seja, os filhos de Arão morreram instantaneamente. E Moisés disse a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei a minha santidade naqueles que se aproximam de mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: venham e tirem os seus parentes diante do santuário e levem-nos para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Imaginem que cena chocante essa, né? Os dois consumidos pelo fogo, mortos ali naquele local, sendo arrastados pela túnica. Como eu disse antes, nem sempre o texto bíblico são flores, né? Mas é o que temos. Moisés disse a Arão e os seus filhos, Eleazar e Itamar: não deixem os cabelos sem pentear, nem rasguem as suas roupas, para que vocês não morram, nem venha grande ira sobre toda a congregação. Mas os seus irmãos, toda a casa de Israel, poderão lamentar o fogo que o Senhor causou. Não se afastem da porta da tenda do encontro, para que vocês não morram, porque sobre vocês está o óleo da unção do Senhor. E fizeram conforme a palavra de Moisés. Esse era um momento também em que a instituição dos sacerdotes estava acontecendo. O Arão, ele tem 4 filhos. Os 2 mais velhos, que estavam nesse processo de serem instituídos também como sacerdotes do povo de Israel, eles fizeram algo errado, algo que deixava aquele momento impuro, digamos assim, né? Algo não santo, algo que não glorificava a Deus como ele tinha ordenado para que o glorificasse. E por causa disso, Deus então, aí vem a pergunta, é justo ou injusto?
Se ele falou que diante da glória dele, diante da presença dele, nada poderia, digamos assim, ser impuro, a sua justiça faz com que aquelas pessoas que tornaram impura aquele momento, infelizmente, morressem. Né? Por quê? Porque Deus tinha dito isso, Deus tinha avisado isso, Deus tinha falado sobre isso. Ele seria injusto se ele não o fizesse, né? Se ele não cumprisse com a sua palavra. Então vejam, esse é um ponto bem interessante que nós temos aqui, porque essa instituição dos 4 filhos de Arão está acontecendo. E no meio disso, 2 dos 2 mais velhos filhos de Arão acabam morrendo. E aqui nós temos um momento bem peculiar. Deus sempre falou com Moisés mais diretamente, e quando falava com Arão e Moisés. E aqui nós temos acho que o único relato em que Deus fala diretamente com Arão. Então vejam só, versículo 8, o que Deus diz para Arão. Você e seus filhos não devem beber vinho ou bebida forte quando entrarem na tenda do encontro, para que não morram. Aqui só fazendo um parênteses, alguns levantam a hipótese que pode ser, né, que os 2 filhos, Nabade e Abiú, estivessem embriagados, né, e também isso pudesse ter causado a ira de Deus. Né. Mas enfim, o texto diz lá que por causa do fogo diferente, eles também foram consumidos por isso. Mas a gente não tem muito uma certeza sobre isso. Porém aqui Deus está dizendo, olha, não é para entrar no lugar onde vocês vão fazer o sacrifício, onde vocês vão interceder pelo povo, embriagados. Isso será estatuto perpétuo entre as suas gerações, para que vocês façam diferente entre o santo e o profano, entre o impuro e o puro, e para ensinarem aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhes tem falado por meio de Moisés. Moisés disse a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que ficaram vivos. Bom, aqui nós temos então os 2 filhos mais novos de Arão, Eleazar e Itamar. Peguem a oferta de cereais que restou das ofertas queimadas ao Senhor e comam-na, sem fermento junto ao altar, porque coisa santíssima é. Comam-na em lugar santo, porque é a porção que foi dada a vocês e aos seus filhos das ofertas queimadas do Senhor. Porque assim me foi ordenado. Também o peito da oferta movida e a coxa da oferta vocês devem comer em lugar puro. Você, seus filhos e suas filhas, porque foram dados por sua porção e por porção de seus filhos, dos sacrifícios pacíficos dos filhos de Israel. Sempre lembrando que esses sacrifícios, né, uma parte deles, ficava para essa tribo, né, dos levitas, digamos assim, daqueles sacerdotes, bem como para suas famílias. Também como uma forma, né, de dar subsistência a eles, para que eles também tivessem o que comer, já que eles não plantavam, não tinham outra função, assim como outras tribos de Israel tinham. A tribo dos levitas, a função deles era bem específica no cuidado, digamos, poderíamos falar do lugar santo, né, desse sacerdócio, de servir a Deus desta forma. Trarão a coxa da oferta e o peito da oferta movida com as ofertas queimadas de gordura, versículo 15, para mover por oferta movida diante do Senhor. Esta é a porção que foi dada a você e aos seus filhos, por estatuto perpétuo, como o Senhor tem ordenado. Moisés procurou diligentemente o bode da oferta pelo pecado, e eis que já tinha sido queimado. Por isso Moisés indignou-se contra Eleazar e contra Itamar, os filhos de Arão, que ficaram vivos, e disse, por que vocês não comeram a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vocês, para levarem a iniquidade da congregação, para fazerem expiação por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta o sangue não foi trazido para dentro do santuário. Certamente vocês deviam tê-la comido no santuário, como eu havia ordenado. Arão respondeu a Moisés, eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto diante do Senhor. E mesmo assim tais coisas me aconteceram. Se eu hoje tivesse comido a oferta pelo pecado, será que isso teria sido aceito aos olhos do Senhor? Quando Moisés ouviu isso, deu-se por satisfeito.
Bom, nós temos em um curto capítulo algo muito forte que aconteceu com os próprios filhos de Arão. E é interessante que o texto diz que Arão ficou parado, né? Ele não conseguia, digamos assim, fazer algo mais diante daquela cena horrível que ele teve que ver, né? Mas também temos depois os outros dois filhos mais novos de Arão também não conseguindo fazer aquilo que tinham sido mandados fazer. E Arão então intercede por eles dizendo, mas veja o que aconteceu hoje. Como é que eles ou eu teríamos condições para continuarmos fazendo isso? Porém, aqui nós temos algo interessante, né? Arão, ele sabe do que aconteceu, ele sabe do erro que foi cometido pelos seus dois filhos mais velhos. Ele ouve Deus falando com ele e Deus ainda dizendo para ele o que ele precisava continuar fazendo. E nós temos os outros dois filhos mais novos, também nessa instituição ao sacerdócio, não fazendo exatamente aquilo que foi mandado fazer, mas eles não morreram. E aí vem algo interessante, né? Essa questão em que Deus fala para Arão sobre puro e impuro, sobre um certo, digamos assim, uma certa ética, uma certa reverência que os sacerdotes precisam ter diante de Deus. Essa questão do puro, do impuro, até é bem interessante a gente pensar sobre isso. Quando Lutero ele começa a falar sobre a vida das pessoas, a vida comum das pessoas, ele vai dizer o seguinte, olha, vocês não precisam ir para os mosteiros para viverem a sua vida espiritual, né? Assim como hoje nós não precisamos ir numa barraca ou num templo e queimar sacrifícios para recebermos o perdão dos pecados. Lutero então vai dizer que no nosso dia a dia nós podemos viver essa vida espiritual. Ou seja, nós não saímos dos mosteiros, né, e vivemos uma vida do jeito que queremos viver. Nós não abandonamos ou deixamos de ir até o templo oferecer sacrifícios a Deus de forma pura, de forma santa, para vivermos o nosso dia a dia bem do jeito que a gente entender. Nós ainda continuamos, e aí Lutero vai dizer, não com essas palavras, mas dando esse sentido, de que agora nós trazemos o mosteiro para o nosso dia a dia. E aí, fazendo o paralelo, agora nós trazemos esse sacerdócio, né, essa forma de servir a Deus de forma santa, também no nosso dia a dia. E como é que a gente faz isso hoje? Né? Carregando incenso nas mãos, conforme os dois filhos de Arão, né, e tendo que cumprir todas aquelas regras que Deus tinha colocado? Não, hoje nós agimos primeiro, porque nós sabemos que o sacrifício maior, que aquilo que nos torna santos, está fora de nós, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo é perfeito. Quando eu e meus familiares, ou eu e meus amigos, ou eu e a nossa congregação confessamos os nossos pecados diante de Deus e pedimos que Jesus Cristo nos perdoe, seria como se nós estivéssemos chegando perto de Deus com Jesus. Mas aí a história muda, porque é Jesus que nos leva para perto do Pai e nos diz então que os nossos pecados são perdoados. Então Deus olha para nós e enxerga a santidade, enxerga aquilo que é a sua própria glória. Então vejam, também podemos dizer que aquilo que nós fazemos no nosso dia a dia, e isso também Lutero vai reafirmar, é também algo santo, justo, bom. Então, quando nós somos bons trabalhadores no nosso emprego, nós estamos exaltando a santidade de Deus, estamos oferecendo um bom sacrifício para que possamos, daquela forma, cuidar da criação de Deus, render culto a Deus, render louvores a Deus, render glória a Deus, por estarmos trabalhando como dentista, professor, engenheiro, gari, né, no supermercado, em tantas áreas. Assim como também quando nós trabalhamos em casa, cuidando dos filhos, quando também fazemos os nossos deveres da casa, né? Tudo isso que a gente faz agora é esse novo viver, mas um viver que ainda nós precisamos testemunhar a glória de Deus. E aí vem um segundo ponto, só para recapitular. O primeiro ponto é que hoje, né, nós não precisamos fazer algo nesse sentido
né? Ou ir a mosteiros, que também já era algo errado, mas ir ao templo fazer sacrifícios. Hoje Cristo fez esse sacrifício por nós, hoje Cristo nos perdoou, hoje nós somos santos diante de Deus por causa de Jesus, e isso é atribuído a nós sem nenhum mérito nosso. Porém, outras pessoas precisam ver essa santidade de Deus. Outras pessoas precisam ver quem é esse Deus. E aí algumas recomendações que Deus nos dá e que Jesus Cristo nos deixou também, são recomendações que podemos fazer esse link com o texto de hoje. Se Deus diz que algumas condutas éticas são importantes para que estejam na presença dele, né, os filhos ali de Arão, ele diz, olha, não fiquem bêbados na minha frente. Assim também nós hoje, que os cristãos que são sacerdotes, né, Paulo vai dizer que todos nós somos sacerdotes, aqueles que apresentam Jesus Cristo para as outras pessoas, aqueles que anunciam o perdão dos pecados para as outras pessoas, e não somente é o pastor que faz isso, mas sim todos os membros, todos os cristãos. Desse aspecto, nós podemos falar que também há um certo cuidado da nossa vida. Imagina se as pessoas vissem os cristãos bêbados o tempo todo, ou se as pessoas vissem os cristãos o tempo todo odiando uns aos outros, ou se as pessoas vissem os cristãos nas redes sociais, né, colocando tudo aquilo que pensam sem filtro nenhum, apenas julgando, destilando ódio. As pessoas conseguiriam enxergar quem é Deus nesse comportamento dos cristãos? Não. As pessoas iam ficar escandalizadas com a bebedeira, com a falta de amor, com a falta de empatia. Então vejam, esse link do texto ainda hoje nós podemos ter, né? E aí vem uma questão um pouco mais delicada. Pode ser que nós que cremos em Cristo não vamos ser consumidos pelo fogo, mas alguém que, olhando para nós, não enxerga Cristo em nós por causa das nossas ações, esse pode ser consumido pelo fogo, porque essa pessoa pode não crer em Jesus por causa daquilo que nós fazemos. Então, esse horror que nós temos no texto bíblico, ele ainda pode acontecer hoje em dia, né? Não dessa forma, mas eu digo, pessoas podem não crer em Jesus por causa da nossa falta de cuidado, por causa da nossa falta de ouvir a palavra de Deus, por causa da falta de seguirmos aquilo que Jesus nos disse. Como eu falei antes, a salvação, isso já está pronto, o sacrifício já está estabelecido. Ok? Para você que vai acompanhar o capítulo 11, não perca o capítulo 11 porque está sensacional. Lá vai ter muitas dicas de quantos animais são puros ou impuros. Então fica a dica. Vamos fazer uma pequena oração. Querido Deus, amado Pai Celestial, em Teu nome, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo, te agradecemos por esse momento. Que esta palavra abasteça o nosso coração, nos dando a certeza do perdão dos pecados, para que possamos também anunciar esse Jesus Cristo a todos aqueles que precisam receber o perdão, receber a salvação. Que o Senhor nos use como esses instrumentos onde o Senhor nos colocar. Em nome de Jesus Cristo, amém. Um prazer estar com vocês nesse momento. Eu sou o pastor Lucas Pintes Grafunder, aqui de São José dos Campos, São Paulo. Um abraço para todos e Deus cuida.